viva para construir. Você está vivendo para construir, ou para destruir, ou talvez para construir nada. A vida cristã, a vida com Deus, é uma vida que deve estar empregada na construção. Devemos estar construindo. Verifique se você é alguém que está construindo. Estamos olhando este pensamento no livro de Neemias, ou olhando o livro de Neemias através desse pensamento, viva para construir. Neemias foi grande construtor no Velho Testamento, uma construção chave para a história de Israel, então a história do plano de Deus da salvação, que culminaria em Jesus Cristo. Deus traz o povo através dos bons tempos e maus tempos. E a esse momento da vida de Neemias, quando então a ação dele foi fundamental para a continuidade da ação de Deus na história, para a bênção de todos nós. Antes de lermos Neemias, deixe-me lembrar o contexto um pouquinho então deste livro e deste personagem chamado Neemias. Lá está o povo de Israel no Velho Testamento e após a morte do grande rei Salomão, Israel se divide em dois reinos, norte e sul. Há uma divisão, momento infeliz. E os dois reinos, agora então este reino dividido em dois, continuam as suas vidas, mas longe do Senhor. Profetas se levantam, temos a mensagem deles registrada na palavra de Deus, nos livros proféticos. Eles se levantam para advertir esses reinos que eles precisavam voltar aos caminhos do Senhor. Não se voltam, e o reino do norte é invadido pelo grande império da Síria, e então é levado todo cativo e arrasado. O reino do sul permanece, onde estava a capital Jerusalém, mas também segue o mesmo caminho mais tarde, mas aí então nas mãos do grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, grande império babilônico. E o rei Nabucodonosor da Babilônia ataca algumas vezes o reino do sul, até que em 587 tem um ataque fatal, quando ele destrói aquele reino, o reino do sul, também conhecido por Judá, e destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, as muralhas, que era um fator importantíssimo para manter a ideia de comunidade. Mas Deus tinha prometido que no arrependimento do povo, eles ainda seriam restaurados. Muito bem, Nabucodonosor invade a terra, arrasa a terra e leva cativo milhares, aqueles que eram mais promissores. Ele escolhe e leva para a Babilônia. E lá eles ficam até que se cumpra a palavra de Deus, ao arrependimento. Deus move nações, move reis, e o rei da Babilônia, o reinado da Babilônia então cai. O rei Ciro, o rei persa, domina a Babilônia, e ele tem uma política diferente, e ele permite o retorno dos cativos. Estamos falando agora de 539, 587, o rei Nabucodonosor da Babilônia, então, arrasa Jerusalém e leva os cativos. 539, o poder mudou. Está na mão de outro rei, de outro reino. É o rei Ciro, rei persa, e ele permite o retorno. E começa a haver, então, o retorno de muitos judeus para a terra prometida e para Jerusalém. Isso é feito em levas. Inclusive, o livro anterior a Neemias é o livro de Esdras. É um livro sobre este processo também. Aliás, Neemias e Esdras podem ser vistos, inclusive, como um livro só, uma continuidade desse processo de retorno e reconstrução. Muito bem, diversas levas voltam, algumas construções são feitas no livro de Esdras, muito antes, então, de Neemias. É reconstruído o templo em Jerusalém, mas agora em 445... Estamos falando, então, sempre antes de Cristo, 445. Está lá na Babilônia, ainda muitos judeus, estão lá muitos judeus, e entre eles está um chamado Neemias. Neemias tem um posto de importância, ele se identifica como copeiro do rei. Esta era uma atividade de grande confiança diante do rei.
e precisava ser alguém muito capacitado, eles eram escolhidos a dedo, né, como nós dissemos, e então lá está Neemias nesta atividade. E agora o rei Ciro já não é mais o rei persa agora, sucessor. Alguns se sucederam depois de Ciro, mas chega este momento de Neemias quando o rei da Pérsia é Artaxerxes, e ele vai aparecer no nosso texto. Muito bem, Neemias está lá nessa situação. Longe dele, Neemias na Babilônia, trabalhando no palácio, num emprego privilegiado. Longe dele está Judá, Jerusalém, e tudo indica que ele nunca foi lá, e deve ter nascido na Babilônia. E lá está então acontecendo aquela reconstrução aos poucos, problemas, desafios, uma coisa tremenda. Vamos então pensar um pouquinho mais sobre Neemias e o que é viver para construir. Hoje vamos focar em Neemias capítulo 2, versos de 1 a 10. Neemias capítulo 2, 1 a 10. Antes de ler o texto de hoje, eu vou ler um verso que é chave no livro de Neemias, chave para nos apontar em poucas palavras a atitude de Neemias, a visão de Neemias, como é que Neemias via a sua vida ali naquele projeto diante de Deus. No capítulo 6, no verso 3, temos este verso chave. Neemias já está aqui nesse capítulo, e neste verso ele já está em Jerusalém, e está envolvido no projeto para o qual ele foi a Jerusalém. Ele está reconstruindo as muralhas que cercam a cidade e as portas, as grandes portas de entrada. Mas isto com muita oposição. Havia oposição, mesmo porque quando o povo de Israel, em grande parte, foi levado cativo, outros povos chegaram ali, estavam ali por perto, a terra não ficou abandonada, e então havia ocupações ali na região, e Neemias causou muito incômodo com essa reconstrução. Então tentaram atrapalhar Neemias de muitas formas. E a este momento, quando ele está lá trepado nos andaimes, e chega um recado da oposição, convidando ele para uma reunião. E Neemias sabia muito bem qual era a intenção deles. Talvez até fazer mal a ele. Eles queriam parar a obra. E o que ele responde? Lá de cima do andaime, quando vêm os representantes de Neemias, querem reunir com você, uma grande reunião, resolvemos nossas questões. O que ele responde? Verso 3 do capítulo 6 diz assim: estou executando um grande projeto, por isso não posso descer. Estou executando um grande projeto, por isso não posso descer. Meu irmão, minha irmã, Deus está realizando um grande projeto em Cristo na sua vida. Não permita que nada o faça descer. Precisamos aprender isto com Neemias, é isto que este livro nos fala. Vamos crescer um pouco mais no conhecimento, então, desta verdade. Mas para ajudar o nosso entendimento um pouco na leitura, no pensamento do texto de hoje, eu vou ler em Esdras, o livro anterior a Neemias, vou ler alguns versos para situarmos um pouquinho algo que vamos falar também na mensagem de Neemias. No capítulo 4 de Esdras, temos a seguinte situação. Então, antes disso de Neemias chegar a Jerusalém, agora outros estão ali trabalhando e reconstruindo, inclusive o templo é reconstruído. O verso 1 do capítulo 4 diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos a Deus, ao Deus de vocês, e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e aterrorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Muito
Bem, povo que não era o povo de Deus, queria participar na construção do templo, o povo de Deus disse não, isso não pertence a vocês, e daí por diante a oposição começa. No verso 11, nós temos aqui a narrativa de uma carta que a oposição enviou ao rei, então, da Pérsia. Verso 11 no capítulo 4 de Esdras. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes. Agora, então, já mais tarde, eles continuaram a oposição através dos diversos reis. Agora, Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte, vieram a Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízos. Então, intriga da oposição, carta para o rei, levantando a intriga a fim de que o rei impedisse a reconstrução que estava em andamento. No verso 17, nós temos o rei respondendo a esta carta. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Eum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações e paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis, que tem sido lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. O rei manda parar a obra, mas não diz que é para sempre, enquanto eu não mandar. Aí uma abertura e uma esperança. Muito bem, agora vamos a Neemias, é o nosso texto de hoje, Neemias capítulo 2. Vamos receber a palavra do Senhor na nossa meditação e que ela nos fortaleça na nossa caminhada com Deus, que cada coração aqui receba a palavra com alegria e com muito desejo de ser edificado pelo Senhor. Começando com o verso 1, aliás, é importante lermos o fim do verso 11 do capítulo 1, o último verso do capítulo 11, antecede ao capítulo 2 ali, o verso 11. Ele se apresenta: nessa época eu era o copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, veio ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar.
Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Obs portus, ob portus, palavra do latim. A nossa língua portuguesa é conhecida como a língua do latim. A maior parte das nossas palavras, então, tem a sua origem no latim. E o que é ob portus? Era uma expressão romana que os romanos usavam na antiguidade. Época dos navios à vela, dependentes do tempo, em toda a sua navegação. E também para atracar no porto. Chegavam de viagem e lá eles ficavam ao largo. Era preciso um vento oportuno, propício, um vento adequado para que o navio fosse arrastado de forma correta para o porto e pudesse atracar. Então chegavam, mas tinham que ficar no navio em geral, e a carga, e tinham que ficar aguardando 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que o vento adequado surgisse e empurrasse então o navio para o porto. Ob portus, sobre o porto. E isto virou o nome deste vento e passou a ser chamado então vento sobre o porto. Ob portus. E de ob portus veio a nossa palavra oportunidade. Vento oportuno, o vento da hora certa. Aproveitar aquele vento, porque aquele é o vento que coloca no porto seguro. Esse texto nesta noite é sobre oportunidade. Neemias é o homem da oportunidade. É você a pessoa da oportunidade ou não? Viva para construir. Viver para construir é preciso trabalhar com a oportunidade. Trabalhe com a oportunidade. Você está construindo uma grande obra. Uma obra tão importante que nada deve fazer você interromper, você descer desta obra. A obra da sua casa, a obra do seu projeto profissional, a sua obra financeira, enfim, toda a sua vida, uma obra com Deus. Mas, então, primeiramente, está acontecendo na sua vida o construir da sua obra com Deus em você, isto é, você com Deus, a sua pessoa diante de Deus, no caminho da vida eterna com Deus, nessa história que Deus está escrevendo na sua vida. Você está construindo a sua vida na palavra de Deus, na verdade de Deus. Você está sendo edificado, está procurando ser o grande construtor seu, e então, daquilo que Deus conceder a você, uma construção com Deus, ou você está destruindo, ou talvez estagnado, parado, nada construindo. Trabalhe com a oportunidade. Quantos não estão construindo? Não vivem para construir porque não sabem trabalhar com a oportunidade, porque não entendem que precisam trabalhar com a oportunidade. Talvez hoje é um grande dia de construção na sua vida, mas você não trabalha com a oportunidade, por isso você não vê e não faz aquilo que tem que fazer. Trabalhe com a oportunidade. Deus coloca oportunidades na sua vida. Nós pensamos muito em termos processuais, e eles são verdadeiros. Mas não podemos descartar também aquilo que chamamos de oportunidade. Os processos se iniciam em tempos oportunos.
E durante o processo há etapas chaves, oportunas, que não podemos dispensar. Há oportunidades, por exemplo, da fase jovem, que é muito fácil de se desperdiçar. Hora de se formar certas coisas que vamos carregar para o resto da vida. E se deixamos passar, ou se perdemos a oportunidade, vamos ter dificuldades depois. Pela graça de Deus continuaremos, mas vamos ter consequências. Oportunidade. Nós pensamos em filhos, por exemplo. Filhos, educação de filhos. Quem tem responsabilidade de educar filhos precisa prestar atenção na oportunidade. Há momentos, épocas chaves na vida da criança. Que se você é muito ocupado com tantas coisas, com as coisas mundanas, não tem uma visão espiritual da vida, e não está olhando para o Senhor e quem são os filhos, e a questão do que o mundo está querendo colocar na cabeça das crianças, etc., e você não se aplica às crianças porque você tem tanto para fazer, você vai perder uma oportunidade e nunca mais volta. Não é verdade que você pode ensinar para o seu filho todo o tempo, através de todos os anos. Há momentos chaves. Formação do matrimônio é a mesma coisa. E podemos falar de muitas outras coisas. O preparo profissional, fazer o melhor da vida. E, acima de tudo isto, o nosso caminhar com Deus. Porque não vamos ver as oportunidades das épocas da vida, daquilo que está à nossa volta, se nós não estamos sendo pessoas construídas pelo Senhor. A oportunidade que Deus te dá de estar com a palavra, com a igreja, e você desperdiça. Meu irmão, minha irmã, que nós e toda esta igreja sejamos um povo que trabalha com oportunidade. Trabalhe com oportunidade, descanse na direção de Deus. O fato de falarmos de oportunidade, não estamos falando que não há uma ação de Deus. Aqui nós temos todo esse drama. Lá está Neemias trabalhando diante do rei. Vamos lembrar um pouquinho que era o rei aqui. Poderoso e absolutista. Poderosíssimo e absolutista. Tinha o poder, inclusive, de decretar a pena de morte para qualquer pessoa. Trabalhava-se na presença do rei com muito temor, muito cuidado. E Neemias aborda o rei em relação a um fato sensível. A obra em Jerusalém tinha parado porque o rei mandou uma carta dizendo: pare até que ordene o recomeçar. O assunto é sensível. O povo judeu é um povo meio complicado, diz ele na carta. E a intriga da oposição também disse isso. E Neemias é judeu. E ele vai interceder por aquela situação, diante de um rei absolutista e poderoso. E ele intercede na hora certa, no momento certo, da oportunidade. Mas veja o que ele diz no verso 8, na segunda parte: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. É verdade que Neemias olhou a oportunidade, ele buscou fazer o melhor, etc, etc. Mas não é, em primeiro lugar, a esperteza, a sagacidade de Neemias, nem a bondade do rei. Acima de tudo estava Deus movimentando todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, descanse na direção do Senhor. Deus levanta oportunidades na sua vida. Lá naquele rei pagão, poderoso, Deus moveu. Deus pode mover oportunidades, há de mover oportunidades na sua vida. Descanse na direção de Deus e sabendo que Deus pode mover oportunidades, viva para as oportunidades. Cada dia, cada dia. A oportunidade é uma dádiva de Deus e que precisamos usar muito bem. Você tem saúde hoje, você tem inteligência hoje, aproveite, é uma oportunidade. Amanhã pode não ter mais, e não adianta depois lamentar a oportunidade que se foi. Descanse na direção de Deus, entendendo que Deus está acima de tudo, das oportunidades, inclusive, que Ele levanta oportunidades em nossas vidas. Oportunidade de servi-lo, de andar com Ele. Trabalhe então com oportunidade, descansando na direção de Deus, o Deus das oportunidades. O apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo, porque os dias são maus.
palavra remir ali fala do tempo da oportunidade, não remir o tempo cronológico, aquele que nós contamos matematicamente no relógio. A palavra tempo que ele usa ali em Efésios é o tempo da oportunidade, o kairos. Momentos chaves das nossas vidas. Descanse na direção de Deus, o Deus das oportunidades. Trabalhe com ela, trabalhe com a oportunidade. Tema a Deus acima da situação. Porque muitas pessoas desperdiçam oportunidades. Porque oportunidades também vêm com desafios. Um pensador, creio que foi Thomas Edison, inventor da luz elétrica, ele disse que muitos não reconheciam a oportunidade porque ela vinha disfarçada de trabalho. Tema a Deus acima da situação. Tem desafios. Oportunidade não quer dizer que não haja ali situação árdua, que não haja oposição, contratempos, situação não tão adequada e que precisa ser então trabalhada. Tema Deus acima da situação. Aqui está Neemias. Nós já lemos o primeiro capítulo. Como é que surge essa visão de Neemias de reconstruir aquelas muralhas? Ele está no bem bom lá, na Babilônia, centro do mundo. E está trabalhando no palácio do imperador, diretamente com o imperador, homem de confiança do imperador. Mas ele recebe a visita de alguns judeus que vêm lá de Jerusalém, sabe como é que está a situação lá, e Neemias pergunta a eles como é que está a coisa lá. E eles contam para ele, e a narrativa é de um quadro, diz ele, de desespero, difícil. E aquilo mexe com Neemias. E Neemias começa a orar e pensar. Entre esse momento que ele começa a orar e pensar, quando ele ouviu a informação sobre Jerusalém, aquilo mexeu com ele, inclusive o capítulo 1 diz que ele chorou. E até esse momento, quando ele conversa, ele aborda o rei sobre o problema e o seu pedido, meses se passaram. Ele esteve em oração, esteve buscando a presença de Deus. Mas no verso 4, no capítulo 2 que lemos hoje, ele diz lá, então orei ao Deus dos céus. É um homem que vem orando. Mas há esse momento aqui, quando finalmente chega a hora, está ele frente a frente com o rei, o grande imperador, e ele ousa fazer esse pedido ao rei, ao imperador, diz ele ali, então orei ao Deus dos céus. Essa é uma oração, talvez a mais rápida da Bíblia. Não havia tempo. Nós temos no capítulo 1 ele orando com tempo. Nesses 4 meses, oração longa. Aqui tinha 1 segundo para orar. Então orei ao Deus do céu. A pergunta do rei foi levantada. O que você quer? E ele precisava responder. Então orei dos céus, ao Deus dos céus e respondi. A hora era difícil. Era uma hora de medo, de temor. Ele aparece diante do rei triste, diz ele aqui. Quem era copeiro do rei era alguém que precisava se apresentar diante do rei sempre como alguém agradável. E estar em aspecto desagradável na presença do rei representava, por exemplo, que o rei não era suficiente. E que você não estava feliz de estar na presença dele. E podia até ser passível da pena de morte essa atitude. Ele está triste. E o rei começa a questioná-lo. A verdade, meu irmão, é o seguinte, ele diz aqui, minha irmã, então orei ao Deus do céu. Quando nós resolvemos no nosso coração que o nosso temor é a Deus, o temor dos homens e os desafios desaparecem. O problema é que nós não tememos a Deus e por isso nós tememos homens e situações. Quando nós resolvermos no nosso coração que Deus é maior que homens e situações, nós haveremos de
ir em frente. Temor é um dos principais fatores de perda de oportunidade. Quantas pessoas, por temerem situações, pessoas perdem oportunidades, não é verdade? E nós, como crentes, não podemos, temos que andar no temor do Senhor e ir em frente. Depois de temer a Deus, não se teme a homens e aos desafios. Trabalhe com oportunidade. Nosso Deus levanta oportunidades, Ele é maior que as oportunidades, Ele é Senhor dos momentos. Por isso, então, temendo a Deus acima de tudo, supere o medo. O medo é natural, Neemias tinha medo, diz ele no verso 2, com muito medo, disse ao rei. Tremeu. E eu já expliquei razões aqui, que ele tinha suficiente para ter medo. É natural, mas o medo se torna daninho quando ele nos rouba oportunidades. Quantas pessoas perdendo oportunidades por causa do medo. Há um medo saudável que nos leva a não fazermos coisas loucas, mas há a linha quando o medo cruza o território saudável e passa a ser um medo reprovável, um medo daninho, que nos rouba oportunidades, pessoas que não fazem nada, não tomam passo nenhum para servir a Deus, para andar com Deus e para ver o que Deus pode fazer nas suas vidas, porque tem medo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu tive medo de falar a grupos assim. Eu era muito jovem. Mas eu resolvi isso com Deus, nós vamos em frente. É preciso ir em frente. Temer a Deus e não deixar que o medo roube de você aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Trabalhe com oportunidade. Supere o medo. Perceba o momento propício. Momento propício. O navio esperando o vento. E o marinheiro não está prestando atenção em nada. E o vento vem e vai, acaba. Agora vamos esperar mais alguns dias. Quem sabe vem outro. No mês de Nisan, diz ele aqui, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração. Durante 4 meses, Neemias esteve aguardando, esperando. Talvez essa tristeza começa lá atrás, não é? Nós lemos no capítulo 1 que ele chorou. Mas ele deve ter se resguardado e abafado essa tristeza lá dentro. Até que ele disse, agora é a hora. Não sabemos as razões, porquê. O texto não narra, mas ele disse agora é a hora. Provavelmente porque esse mês aqui é o início do ano persa, no calendário deles, equivalente ao nosso abril, mas era o início do ano, dos judeus também. E pelo que nós conhecemos do texto aqui, não era uma ocasião formal, deve ter sido uma festa, quem sabe até relativo ali ao começo do ano. Sabemos disso porque diz o texto que a rainha estava presente. E não era comum a rainha ou a companheira do rei estar na hora de audiências formais. Então ele está servindo vinho ali, provavelmente uma hora de descontração. Inclusive esse momento de festa, era um momento comum de os reis atenderem algum pedido especial. Enfim, há oportunidade. E aí então ele coloca a sua tristeza para fora. O rei vai saber que o meu coração está pesado e vou comunicar algo a ele. Então, ainda que com medo, mas temendo a Deus, ele vai ao momento propício. Perceba o momento propício na sua vida, educar os filhos, o momento propício para fazer o casamento certo, o momento propício para você buscar a sua formação profissional. Acima de tudo, meu irmão, antes disso, inclusive, porque nada disso vai ser assim, se você não conhecer o momento propício de Deus para a sua vida. Você andar com Deus, andar com Ele, aprofundar-se na palavra, aprofundar-se na oração. Estamos jogando fora oportunidades de crescermos com Deus, de nos firmarmos com Deus. E por isso perderemos também as outras oportunidades. Momento propício. Temos uma igreja, estou numa igreja onde há um ensino saudável, de qualidade, há um culto abençoador. E eu não valorizo
para depois no futuro ficar lamentando. Tenho oportunidades hoje de ter a palavra de Deus, orar na minha vida e ler a palavra e cada dia ter um tempo com Deus. Tantas coisas, não vejo essa oportunidade. Oportunidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e eu não ensino. A vida cristã aos filhos eu não ensino. Passa o tempo. Trabalhe com oportunidade. Por isso, haja com habilidade. As habilidades de Neemias são diversas, mas vamos lembrar aqui, já falei, a tática da tristeza. Ele sabe como comunicar a sua mensagem, o que ele quer. Mas também temos aqui a tática do respeito. Respondiu ao rei, se for do agrado do rei, diz ele no verso 5. Mas também no verso 7, continuando a conversa entre ele e o rei então diz o que ele quer, e ele responde, se for do agrado do rei. Quantos perdem a oportunidade porque não tem tato, não tem a tática, não se importa com ninguém, com a forma que trata a situação e as pessoas. E aí nós temos a tática do solicitar. Quantos perdem a oportunidade porque não solicitam, não pedem, talvez até pelo medo. Ou porque sentem-se orgulhosos demais para buscar ajuda. Me ajude a crescer e a afirmar com o Senhor. Você pode trabalhar na minha vida, pode orar comigo. E daí por diante. Na educação dos meus filhos, do matrimônio, estou precisando. Você pode me ajudar, orar comigo sobre isso. Haja com habilidade. Trabalhe com a oportunidade que Deus traz à sua vida. E esteja preparado. Sim, eu creio na oportunidade, Deus dá oportunidade, por isso eu vou ficar sentado aqui até que a oportunidade apareça. E quando a oportunidade vem, eu fiquei tão sentado, não fiz nada, a oportunidade veio e eu não estava preparado para ela. Muito comum. Muito comum. No verso 6, o rei pergunta, você quer ir a Jerusalém, vai voltar quando? Diz o verso 6, marquei o prazo com o rei. 4 meses, Neemias estava planejando e projetando. Quando chega a hora, não há tempo para correr e planejar, é agora. Ou ele tem a resposta certa, ou não vai acontecer. O rei não quer que ele fique lá eternamente. Mas ele quer tudo pronto. Marquei o prazo com o rei. Quanto tempo para construir aquelas muralhas? Marquei o prazo com o rei. Neemias não ficou lá, não tem oportunidade o dia que vier. Não, ele estava preparado. Eu quero aquele emprego, está preparado. Eu quero aquele namoro, você está preparado? Eu quero uma namorada crente, muito bem formada. Eu quero um namorado crente. Você é o candidato muito crente, bem preparado para corresponder para alguém que está nesse nível? Porque esse candidato vai buscar outro, não vai buscar você. Oportunidade. Esteja preparado, marquei o prazo. E ele diz mais a seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, poderia levar cartas do rei, dos governadores do Trans-Eufrates, e também uma carta para Asaf, aquele que cuida lá da floresta do rei. Ele não esteve lá ainda. Ele sabia que tinha uma floresta lá do rei, que podia prover boa madeira, sabia quem é que cuidava, quem que o rei apontou para lá na terra, perto de Jerusalém, cuidar da floresta. E ele sabia que no caminho havia esses outros pequenos reinos debaixo da Babilônia, ou melhor, do reino persa agora, de Artaxerxes. E esse pessoal foi subjugado, mas são reis locais ainda que não foram destituídos, estão apenas subjugados. Esse pessoal vai criar problema na minha viagem, no meu projeto. Cartas. Neemias está preparado quando chega a hora. E ele entrega todo o projeto e ele age em cima de um plano. A oportunidade chegou, ele está preparado. Que Deus, meu irmão, esteja lhe preparando sempre. Trabalhe com oportunidade. E que a sua vida toda seja uma vida de ver as oportunidades de Deus e usá-las da melhor forma possível, como coisas preciosas, que se passar, foi, não mais virão.
Neemias sabia naquele dia, naquele banquete, provavelmente é agora ou nunca. É agora ou nunca. Trabalhe com oportunidade. Entre os romanos havia a expressão também carpe diem, usado por Horácio, poeta, viveu entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro depois. Mas ele seguia a orientação dos epicuristas e hedonistas. E a ideia de carpe diem, o que é? Colhe o dia. Uma tradução razoável para o português. Colhe o dia. Um pensamento de autoajuda, modo de viver. Colhe o dia. Mas a ideia deles era uma ideia, olha, o que eles queriam dizer com isso era, olha, não pense no dia da morte, não pense no amanhã, colhe o dia de hoje. Nós, como crentes, temos muito mais razões para carpe diem, colher o dia, porque o dia de hoje será, a oportunidade de hoje será um passo a mais na direção do grande plano de Deus para os anos futuros e para a eternidade. Trabalhe com oportunidade. Vamos orar.